Se você passou pela década de 1980, mesmo tendo poucos anos de idade, deve lembrar da TVS, que na verdade era o SBT. Ou o SBT que era a TVS. Bom, eram coisas distintas, mas que no fundo era tudo a mesma coisa. Entendeu? Não? Então fica até o final que eu vou te explicar. Incêndio destruiu os estúdios da TV Silvio Santos esta madrugada em São Paulo. Pelos poderes de Grayskull. Olá, saudosistas e saudações, bem-vindo à TV, eu sou o Léo Cordeiro. 2026 é o ano do 50º aniversário da TVS, o embrião do SBT. A primeira emissora do Silvio Santos, que mesmo depois da estreia do SBT, continuou tendo protagonismo por vários anos, gerando bastante confusão entre os telespectadores. Ou era só eu que não entendia? Porque a gente colocava no SBT, na época no canal 4, né, tinha que trocar de canal na caixinha conversora da televisão, e todos os poucos canais eram conhecidos por números. A Globo era 12, o SBT era 4, a Band era 7. Isso na minha cidade, né? Talvez na sua fosse outra sintonia. Porque as TVs antigamente só iam até o canal 13 VHF. Daí liberaram a faixa de UHF, canal 14 a 83, para TV. E quem tinha TV comprava o conversor. Igual o pessoal compra hoje, conversor de TV digital para analógico. Para ligar a TV analógica com o sinal digital. Mas então, a gente colocava no canal 4 e lá estava a Mara apresentando o Show Maravilha da TVS. TVS, a TV dos bons programas e dos bons filmes. Mas é SBT ou é TVS? Era confuso mesmo, mas é fácil de entender. No vídeo de hoje eu vou te contar a origem da TVS e até quando ela dividiu o mesmo espaço do SBT em nossa televisão. Para falar da TVS é necessário falar também um pouco sobre o próprio Silvio Santos. Eu te darei os detalhes depois da vinheta. Silvio Santos nasceu no dia 12 de dezembro de 1930 e em 1948, enquanto servia nas Forças Armadas Brasileiras, trabalhava como radialista nos finais de semana. O trabalho nas rádios lhe abriu muitas portas e lhe apresentou várias oportunidades de diversificar seus investimentos, como a Caravana de Artistas, um show itinerante, e espetáculos em circos, onde promovia também jogos e brincadeiras com o público. Então, note que muito antes dele estrear como apresentador de televisão, ele já era um showman e tinha várias fontes de renda. Uma era o salário da rádio, que achava pouco, e por isso criou a Caravana de Shows, além de uma revista de passatempo, e assumiu a empresa Baú da Felicidade, que era do Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos Alberto da Praça Nossa. Em 1962, ele criou a empresa Publicidade Silvio Santos, que funcionava como agência de publicidade e produção de conteúdo. A agência criava anúncios e material audiovisual para clientes variados e, com tal estrutura, começou a adaptar as brincadeiras que fazia em suas caravanas para a televisão. Em 1963, estreou o programa Vamos Brincar de Forca, e pouco depois estreou seu programa dominical Silvio Santos. Silvio Santos passou por várias emissoras e chegou a apresentar programas em distintos canais simultaneamente. Ele levou suas atrações para a TV Paulista, para a TV Tupi, para a Record e até para a Globo. Não foram todas essas de uma só vez, né? Mas na TV Paulista e TV Tupi ao mesmo tempo, sim. Isso era possível porque ele produzia seus programas e comprava horários nas emissoras. A TV Paulista se converteu em TV Globo São Paulo e passou a transmitir seu programa para o Rio de Janeiro também. Depois parou de vender horários, mas queria continuar com o Silvio Santos na grade e ele assinou contrato com a emissora mesmo sem poder colocar seus programas em outros canais, como fazia anteriormente. Silvinha. O que é que você vai ser quando você crescer? Mamãe. Ah, você vai ser mamãe? No início da década de 1970, a Publicidade Silvio Santos já tinha uma carteira considerável de clientes e uma estrutura de produção significativa. E pouco mais de um mês depois da falência da TV Excelsior, ele fez uma proposta ao então presidente Emílio Médici para controlar as concessões de São Paulo e Rio de Janeiro, criando uma rede que salvaria o emprego dos funcionários. Mas os militares estavam combatendo a popularização da TV. Eles acabaram com a Excelsior justamente porque a emissora confrontava a ditadura. Então não queriam deixar nada do canal em pé e não lhe deram atenção. Em 1972, a empresa Publicidade Silvio Santos foi renomeada para Marca Filmes, com o objetivo de produzir conteúdo para cinema também, e fez alguns curtas-metragens e filmes para televisão. Uma dessas obras foi o filme Ninguém Segura Essa Mulher, de 1974,
estrelado por Tony Ramos, entre outros atores da época. Em 1974, a marca Filmes foi novamente renomeada para Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão Limitada, que passou a ser a base da produção de seus programas, além da produção de comerciais de TV e coberturas jornalísticas. A empresa funcionava na sede da antiga TV Excelsior. Neste ano, o general Ernesto Geisel assumiu o governo e em 1975 abriu a concorrência para a concessão dos canais 9 de São Paulo e do Rio de Janeiro, que pertenciam à TV Excelsior e à TV Continental. Silvio Santos se interessou, mas não conseguiu nenhuma concessão. No entanto, na mesma época, a TV Record colocou à venda 50% de suas ações e ele comprou. Temos desenvolvido intenso trabalho de reaparelhamento e expansão da Record. Em 22 de dezembro de 1975, o presidente abriu outra concorrente, dessa vez para o Canal 11 do Rio de Janeiro, uma TV local, e vários artistas e jornalistas fizeram apelos públicos para que o presidente desse o canal para Silvio Santos. Os artistas diziam que ele sempre respeitou o trabalho deles, que pagava certinho, que nunca nenhum artista ficou sem receber dele, e que ele era o empresário mais honesto no meio e que merecia um canal de televisão. E Silvio Santos dizia que sua emissora seria diferente das já existentes porque não ia depender de Ibope. Bom, ele já tinha toda a infraestrutura de uma televisão, né? Inclusive outras empresas próprias que serviriam como anunciantes. Aí fica fácil, né? Quem vai comprar um negócio é pra criança brincar, é brinquedo. Isso é brinquedo pra crianças. Olha, não é possível, é frágil. Aliás, ele disse uma vez que não tinha pretensão de ser dono de TV, só queria fazer seu programa semanalmente. Mas as emissoras começaram a se fechar e impor muitas regras e tirar sua liberdade de criação. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. Os apelos funcionaram e Silvio Santos foi nomeado o vencedor em outubro de 1975. Ele então foi aos Estados Unidos e fez um investimento de 60 milhões de cruzeiros em equipamentos e conteúdo a serem pagos em 5 anos. Um dos desejos do senhor ministro das Comunicações era que o Canal 11 fosse instalado rapidamente. E este desejo era uma necessidade minha e de toda uma classe. E disse que queria o material pronto em 90 dias. Como os diretores das empresas não acreditaram que ele conseguiria colocar a emissora no ar dentro desse tempo, alegaram que eles preparariam o material. Mas se Silvio Santos não conseguisse as guias de importação e os contratos de financiamento, teria que pagar uma multa. A torre e a antena que ele precisava para a transmissão do canal arrematou em um leilão de massa falida da extinta TV Continental, e a mídia dizia que o material anunciado no edital era sucata, que os equipamentos de transmissão eram velhos e obsoletos, porque a TV Continental foi fechada em 1971. Mas era isso, ou o Silvio Santos teria que esperar pelo menos 8 meses para construir tudo novo. A torre e a antena de transmissão ficavam no alto do Morro do Sumaré, e só depois de ter efetuado a compra é que ele descobriu que o equipamento já funcionava a cores, alguns anos antes das transmissões oficiais que se iniciaram em 1972. Em 1º de junho de 1977 foi inaugurada uma nova torre e um novo transmissor que ampliou a qualidade do sinal e de cobertura. Quanto aos materiais encomendados dos Estados Unidos, os fornecedores não cumpriram o prazo. O equipamento comprado já estava com 5 dias de atraso quando o Silvio Santos foi pessoalmente reclamar e dar um ultimato. Ou eles entregavam ou pagavam a multa. A TVS estreou sua programação em 14 de maio de 1976, às 21 horas, com programação contínua das 6 da tarde até meia-noite. Uma das primeiras atrações era uma edição do programa de perguntas e respostas Silvio Santos Diferente. Ainda tinha os programas Baccará 76 com Ronald Golias, Um Instante Maestro com Flávio Cavalcante e o Horóscopo com Zora de Onara, além de flashes jornalísticos. Tinha também bastante enlatados, né? Aquelas séries, filmes e desenhos dublados. Alguns foram Hazel, A Empregada Maluca, O Homem da Cadeira de Rodas, Os Recém-Casados e Joy Forrester. A sessão corrida de filmes exibia o mesmo longa 3 vezes seguidas. Silvio Santos alegava que era para que todos pudessem acompanhar a história. Se alguém tivesse chegado em casa e o filme já estava na metade, poderia esperar que começasse outra vez para ver a parte que tinha perdido. Silvio Santos sozinho tinha 14 horas de programação semanal ao vivo. Não era tudo no mesmo dia, isso era a soma dos seus programas ao longo da semana. E foi na TVS, a partir de 1980, que estreou o programa do Bozo, né, quando o próprio Larry Herman, o dono da franquia, desembarcou em São Paulo para fazer a seleção do ator que interpretaria o palhaço. Eles querem um cara que seja loiro, que tenha olhos verdes, que tenha 1,85 m, que o cara seja cantor, que o cara seja ator, que o cara seja bailarino, seja músico. Nossa, tinha toda essa exigência? Tudo isso, e eu tinha tudo. Nunca tinha sido palhaço, e nem conhecia Bozo. Eu nem sabia o que era Bozo, nunca tinha visto. Tava lá Moacir Franco, Hugo Santana, tava lá
Valentino Guzzo, Silvio Santos, Gugu Liberato, todo mundo para fazer o teste para ser o Bozo. Não, o Silvio Santos ia fazer o teste. O Silvio era para ser o Bozo. Nem todo mundo gostou da decisão do governo em dar a concessão a Silvio Santos. Em entrevista para a revista Veja, de 11 de agosto de 1976, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então superintendente da Rede Globo, disse que, em vez de estimular a programação alternativa das minorias, o canal foi dado para um homem que nada tinha a ver com televisão e que cortejava as camadas mais populares por interesses comerciais, ou seja, que Silvio Santos só pensava em vender seus próprios produtos. Aí o Boni disse que nem o próprio Silvio Santos também acreditava no seu canal, porque ele tinha assinado contrato com a Tupi, então quem iria acreditar? Pela TVS, canal 11 do Rio de Janeiro, e pela TV Tupi para todo o Brasil. O fato é que a TVS era uma televisão local, só podia ser sintonizada no Rio de Janeiro, mas ficava em segundo lugar no Ibope, e em determinados horários superava até a Globo. Daí justifica, o piti do Boni. E o programa Silvio Santos também ocupava o segundo lugar em São Paulo pela TV Record. Lembre-se que ele era dono da metade da Record. E pela Tupi, Silvio Santos chegava em todo o território nacional. Tem um vídeo aqui no canal sobre as inspirações de Silvio Santos. Ele reproduzia muita coisa da televisão dos Estados Unidos, inclusive a logo e as vinhetas da sua emissora. Nesse caso, da ABC. Somando as produções da TVS e da Record, Silvio Santos produzia 76 horas de conteúdo nacional por semana, contra 72 horas da Globo e 56 da Bandeirantes. No entanto, não era só o programa Silvio Santos que passava em outras emissoras. A TVS produziu, em 1977, a novela O Espantalho, que foi transmitida pela Record, e passou em sua programação a reprise da novela Meu Pedacinho de Chão, que tinha sido produzido pela TV Cultura e pela Globo. Aliás, uma coisa interessante da TVS é que, embora a concessão fosse no Rio de Janeiro, os estúdios ficavam em São Paulo. Um na Vila Guilherme, com 4.000 metros quadrados, e outro em um auditório batizado de Teatro Manuel de Nóbrega, no bairro da Pompeia. Esse segundo imóvel, Silvio Santos adquiriu e o nomeou em homenagem ao radialista e apresentador que faleceu em março, 2 meses antes da TVS entrar no ar. Manuel de Nóbrega tinha sido uma figura influente em sua carreira e o que mais lhe incentivou para competir pela concessão do canal. Eu fico muito feliz porque estou recebendo os meus prêmios das mãos de 2 amigos, sendo que o Carlos Alberto de Nóbrega é particularmente o meu melhor amigo. Em 1978, só 2 anos depois de sua fundação, um incêndio destruiu quase todo o teatro. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os incêndios nas emissoras de TV. Foram vários em um período de tempo muito curto entre um e outro. Incêndio destruiu os estúdios da TV Silvio Santos esta madrugada em São Paulo. O programa de auditório tinha sido gravado até às 7 horas da noite e na hora do fogo só um porteiro tomava conta do lugar. Mas não é TV Silvio Santos. É que nós tínhamos os estúdios de televisão fazendo os nossos programas. Fazíamos os nossos programas num estúdio chamado Estúdio Silvio Santos. E quando o governo nos deu um canal de televisão, esse canal ficou sendo a TV dos estúdios. Então, a TV Estúdios. Por esta razão, o nome TVS. Foi um prejuízo de 25 milhões de cruzeiros. O estrago foi tão grande que Silvio Santos nem tentou restaurar as instalações. Ele preferiu adquirir outro imóvel, o antigo Cine Sol, que foi transformado em seu novo centro de produção e nomeado de Teatro Silvio Santos. Em 1979, o presidente João Batista Figueiredo outorgou a Silvio Santos outra concessão, o Canal 3 de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Com o fim da rede Tupi, a TVS e a Record absorveram os antigos funcionários da emissora do Rio e de São Paulo, entre técnicos e apresentadores. E o Silvio Santos já usava a sigla SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, como um departamento que cuidava da programação da TVS e da Record, já que ambas transmitiam vários programas produzidos nos estúdios Silvio Santos. E depois, em 23 de julho de 1980, o presidente João Batista Figueiredo anunciou a abertura da concorrência para 2 novas redes de televisão que ocupariam 2 da Rede Excelsior, extinta em 1970, e de outras 7 da TV Tupi, extinta 5 dias atrás, em 18 de julho de 1980, e Silvio Santos se candidatou outra vez. Ele competiu com os grupos Abril, Block, Capital, Visão, Sistema Brasileiro de Comunicação, Jornal do Brasil, Rede Rondon de Comunicação Limitada e a Rede Piratininga. A decisão do governo deveria sair até dezembro de 1980, mas ela só foi anunciada em 19 de março de 1981, com vitória a Adolfo Bloch e a Silvio Santos. Uma das justificativas de Silvio Santos para convencer o governo a ceder-lhe a concessão é que ele estava construindo no quilômetro 16 da Via Anhanguera o maior centro de produção da América Latina, uma área própria de 250 mil metros quadrados,
onde ergueria um complexo de prédios entre estúdios, central técnica, auditório e outras coisas mais necessárias para a televisão. Silvio Santos ficou com as concessões da sede geradora da Tupi de São Paulo, TV Continental Rio de Janeiro, TV Piratini de Porto Alegre e TV Marajoara de Belém. O Grupo Bloch ficou com os canais da sede geradora da Tupi do Rio de Janeiro, TV Celso de São Paulo, TV Itacolomi de Belo Horizonte, TV Clube de Recife e TV Ceará de Fortaleza. Enquanto o Grupo Bloch precisou de mais de 2 anos para colocar a manchete no ar, Silvio Santos inaugurou o SBT em 5 meses. A primeira transmissão oficial aconteceu no dia 19 de agosto de 1981, às 9h30, exibindo ao vivo a cerimônia de assinatura do contrato de concessão, direto de Brasília. Durante os primeiros anos, a programação apresentava as mesmas atrações da TVS, com as 12 horas de programação obrigatória, preenchidas por filmes e desenhos animados. No fim de 1982, a TVS trocou de sede com a TV Record, no Rio de Janeiro, que desde abril daquele ano funcionava no prédio do antigo Cinema Fluminense, em frente ao Campo de São Cristóvão, e passou para o espaço da Rua General Padilha. A mudança ocorreu porque o prédio da TV Record foi considerado mais apropriado para as gravações da TVS. A ideia do Silvio Santos é que o SBT fosse o nome da rede de emissoras, mas que cada uma de suas emissoras usasse o seu próprio nome, ou seja, a TVS era uma das emissoras que compunha a rede SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Só em 1987 é que Silvio Santos promoveu alguns ajustes para se posicionar melhor no mercado e abandonou a sigla TVS, mantendo apenas o SBT. O Canal 11 do Rio de Janeiro continuou usando a marca TVS até 1990, quando passou a utilizar o nome SBT Rio de Janeiro. O complexo de estúdios, prometido em 1980, só foi inaugurado em 1996, e Silvio Santos só mudou a gravação do seu programa para lá em 1998. Ou seja, o teatro reformado para servir de estúdio da TVS foi utilizado pelo apresentador por 22 anos. E só em 19 de agosto de 2012, quando o SBT completou 31 anos, é que a emissora simplificou seu nome, passando a se chamar apenas SBT Rio, ou seja, pondo fim oficialmente à TVS. No mesmo ano, o SBT Rio tornou-se a central estadual do Rio de Janeiro. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. Mas o Silvio Santos era o primeiro da lista. Olha Mas só. acontece que... O que aconteceu? Aconteceu que não ia dar. Por quê? Porque 10 pessoas, todo mundo... Claro, ia reconhecer, todo né? mundo sabe que era ele, porque... Com aquela voz. Alô, moço! Garoto Juca! Aí não deu certo, aí tiraram o Silvio Santos.